As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, vão ser realizadas sábado e domingo. E cada vez mais, os alunos têm que responder perguntas sobre situações do dia a dia. Por isso, ao longo dessa edição, você vai ver algumas experiências práticas que podem virar questão de prova. Quem tem essas informações ao vivo para a gente é a repórter Larice de Souza. Bom dia, Larice. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos. Olha, é isso mesmo. A gente tem que mostrar situações do dia a dia que acontecem na casa de todo mundo, na vida de todo mundo, mas que o Enem agora passou a cobrar. Uma dessas situações que a gente preparou aqui é a questão do ar-condicionado, do micro-ondas, perdão. É a questão do superaquecimento. E quem vai explicar isso direitinho para a gente é o nosso professor aqui convidado, Carlos André. Professor, que situação é essa do micro-ondas que o senhor preparou para a gente? Na verdade, o micro-ondas representa várias situações que podem cair no Enem. Uma delas, como você disse, é o superaquecimento, né? Que é uma situação semelhante a colocar, por exemplo, uma cerveja no congelador e ela passa do ponto de fusão sem congelar. Quando, de repente, você vai pegar a cerveja no congelador, o seu toque faz com que o sistema congele, porque ele já estava abaixo do ponto de fusão e não tinha congelado ainda. Consequentemente, vira um sistema muito instável e qualquer perturbação do mesmo faz com que ele entre em congelamento. Aqui, no micro-ondas, existe uma espécie de lenda urbana bastante comum que diz que é muito provável acontecer algo semelhante aqui, a água passar do ponto de ebulição sem ferver. E, na verdade, teoricamente pode acontecer, mas não é tão comum como aparece, por exemplo, na internet. Então, enquanto a gente fala algumas outras questões sobre micro-ondas, a gente vai colocar água aqui dentro e vai tentar reproduzir. Tá? Eu vou colocar 2 minutos aqui e a gente vai tentar mostrar o fenômeno. Lembrando que a probabilidade de acontecer é muito pequena. Certo. E a gente vai usar o quê para poder, enfim, provocar esse transbordamento? Depois eu vou tentar jogar uma moeda dentro, né, que poderia fazer com que o sistema, de repente, entrasse em ebulição, já acima de 100 graus, produzindo aí um espirramento de água. Certo. Professor, isso ninguém faz em casa também, né? Dando certo ou não, é bom não arriscar. Eu sempre digo que a probabilidade é pequena, mas você não deve tentar ferver água no micro-ondas. Probabilidade muito pequena não significa nula. Então, realmente podem acontecer acidentes, como já aconteceram no mundo. Mas falando um pouquinho mais sobre micro-ondas, que poderia cair no Enem. Micro-ondas é um sistema que aquece por ressonância. Ele emite micro-ondas, que são ondas que têm a frequência próxima à frequência de vibração da água ou da gordura. Essas moléculas passam a vibrar mais, fazendo com que o sistema aqueça. Então, um processo de aquecimento diferente, por exemplo, de um forno comum. Né? Lembra disso, vestibulando em casa, micro-ondas aquece por ressonância. Ressonância é a transferência de energia de forma otimizada, que para acontecer tem que ocorrer na frequência de vibração do sistema. Certo. Professor, o senhor reforçou, a gente vai fazer a experiência em relação à água, mas também tem uma questão também com o ovo, que é bom também não cozinhar o ovo dentro do micro-ondas. Com certeza. Eu falei há pouco tempo que a probabilidade desse fenômeno acontecer com a água não é muito grande. A própria rotação do micro-ondas já poderia fazer com que o sistema fervesse normalmente. O ovo não. O ovo, por ser um sistema fechado, né, o aquecimento dentro dele faz com que a pressão interna aumente e não há como vazar o gás. Então, o risco de explosão é muito grande. O próprio inventor do micro-ondas sofreu um acidente com o ovo. Tá certo. Professor, a gente vai ter que devolver agora para o estúdio, mas a gente vai deixar a água aqui aquecendo no micro-ondas e vamos fazer o teste depois. Ó, parou. Vamos dar tempo aí fazer agora? Vamos segurar aí um pouquinho, editor. Vamos tentar mostrar. Ó, vamos ver se dá certo. E é bom ficar longe nessa hora também, né? Realmente aconteceu a fervura assim que o sistema foi perturbado, mas perceba que não foi uma explosão, como costuma aparecer na internet. Tá certo. Então, fica essa dica para o pessoal, micro-ondas, ressonância. Então, vamos lá, daqui a pouco eu volto com outra experiência, Murilo. É isso, obrigado, Larice. Lembrando para você, estudante, aprenda, mas não faça em casa. E depois de falar sobre espionagem virtual, que também pode ser tema do Enem, vamos voltar a conversar com a repórter Larice de Souza, que tem mais uma dica para os estudantes. Larice, o que é que você preparou para a gente agora? Oi, Murilo. Agora nós vamos falar sobre
pressão. Vamos continuar aqui mostrando outras experiências. Professor Carlos André, como é que a gente vai exemplificar agora, numa situação prática, essa questão da pressão? Uma situação bem prática que toda mãe que nem vai fazer, nem sabe explicar bem, é a panela de pressão. A gente falou há pouco tempo do perigo de colocar o ovo no micro-ondas, né? Como é um sistema fechado, a pressão pode aumentar lá dentro e ele pode acabar explodindo, né? A panela de pressão, que é feita para isso, para evitar acidentes, ela tem aqui a famosa válvula. Se a pressão se tornar muito alta, mesmo que haja um problema aqui, a válvula de segurança ela deve abrir para que o gás possa sair. Questão boa para o Enem sobre panela de pressão. Qual é a função da panela de pressão? Aumentar a pressão dentro do sistema para que a temperatura de ebulição se torne maior do que numa panela aberta, para que o feijão fique pronto mais rápido, por exemplo. Certo. E esse outro objeto aqui de lado, como é o nome disso aqui? O pessoal costuma chamar, na brincadeira, de tesômetro, né? E a gente vai fazer um teste com você, né? Ver se você realmente é caliente, né? Você vai segurar. É pressão também isso aqui? É pressão também. A gente tem um gás lá embaixo, isso. E a radiação emitida pela mão aquece o gás lá embaixo, a pressão vai aumentando e o líquido vai subindo, como a gente está vendo aí, né? Está meio devagar, mas passou no teste, né? Deixa eu ver, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos lá, olha a diferença aqui, pessoal, bem mais rápido, né? Olha aí, ó. A água até ferve, né? Então eu passei no teste de caliente. É um exemplo de pressão também, né, professor? Com o gás. Aumenta, empurrando o líquido para cima. Questão bem legal. Tá, ok. E isso no Enem pode ser cobrado de que forma, professor? O Enem é uma prova bastante prática, né? Então ele traz situações do dia a dia e pede para o aluno explicar o fenômeno. Então isso aqui é um brinquedinho bastante comum que vende aqui em Natal em várias feiras de artesanato. Então o Enem criaria uma história. Joãozinho comprou o brinquedo e quando coloca a mão o líquido sobe. Explique por quê. Qual é a função de uma panela de pressão? Por que a panela de pressão é tão importante na cozinha? E por aí vai. Então, professor Carlos André, daqui a pouco a gente volta aí com outra experiência, outro assunto que pode ser questão de prova do Enem e é uma situação também, objetos que a gente tem aí no nosso dia a dia. Até já, Murilo. É isso, obrigado, Larissa. Daqui a pouco ela volta com... Ao longo dessa edição, nós mostramos dicas práticas que podem se transformar em questões do Enem. Então, vamos voltar a falar com a repórter Larissa de Souza, que tem mais uma dica para a gente. Larissa? Olha, a nossa próxima questão e última agora é novamente sobre ressonância. Nós temos aqui 3 objetos, que é o micro-ondas, esse rói-rói, que é um brincadeiro típico aqui da nossa região, e um violão. E o professor Carlos André vai explicar para a gente qual é a relação entre esses 3 objetos, professor. Nos 3 sistemas a gente usa a ressonância, né? Nesse caso, a gente já falou hoje, a ressonância é utilizada para aquecer os alimentos. Nesse brinquedinho, bastante típico da região, a gente gira e faz um barulho, né? Na rotação, essa cordinha ela é excitada, gerando uma vibração que é amplificada por isso daqui. Isso aqui seria uma caixa de ressonância. O som entra em ressonância com a caixa e é amplificado. Da mesma forma que acontece num violão. Esse 8 aqui do violão, tem um formato de 8, isso aqui é uma caixa de ressonância. O objetivo é amplificar sons. Você excita também a corda e o som é amplificado pela caixa. Diferentemente, por exemplo, de uma guitarra. Uma guitarra não tem caixa de ressonância. Então, para amplificar o som de uma guitarra, se eu tivesse uma guitarra aqui na minha mão agora, o som seria de baixa intensidade. Eu precisaria usar energia elétrica para conseguir amplificar o som. Certo. Professor, ao longo, enfim, da edição do Bom Dia RN, hoje a gente falou no início sobre ressonância, voltamos agora sobre ressonância também e pressão, mas que outras questões relacionadas à física, ao dia a dia, de forma prática, podem ser questões do Enem? O universo é gigantesco, né? A gente pode ter vários fenômenos, porque o céu é azul, por exemplo, a radiação solar, ao chegar na atmosfera, sofre um espalhamento, gerando essa coloração que a gente já conhece. Na Lua, por exemplo, não acontece, porque a Lua não tem atmosfera diferentemente da Terra. Então, se você estivesse na Lua, olhando o Sol da Lua, o céu é todo preto em volta.
Por que que a gente andando de carro numa estrada, ao longe parece haver poças d'água, quando na verdade não existe? É o famoso fenômeno da reflexão total. A luz está sofrendo reflexão total naquela região, dando a impressão de que existe água, como se fosse um espelho. Então, são vários exemplos interessantes. Professor, então essas são as últimas dicas realmente para os estudantes. Sábado, não tem jeito, é o Enem. Aí, qual é a dica para esse último momento para os alunos que vão participar da prova? A grande dica, essa dica vale ouro, o aluno ele deve fazer uma média de 15 a 25 questões de uma prova, muda de prova e depois ele deve alternar as provas de 5 em 5 questões, no máximo 10. Isso garante que ele vai ter uma nota boa, bem estabilizada em todas elas. Tranquilidade, né? Porque agora o que já tinha que aprender, já era. Com certeza, acabou esse programa da Cabugi, chega de estudar, relaxa e aguarda a prova. Tá certo. Então, professor, muito obrigada. Então, Murilo, a gente fica por aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar os alunos, né? Vai que alguma desses exemplos aqui sejam questões de prova do Enem. Então, a gente deseja boa sorte a todo mundo. A gente espera que todo mundo esteja preparado. E esses estudantes aqui que acompanharam todas as nossas experiências aqui ao longo da edição, está todo mundo aí preparado para sábado? Todo mundo acompanhou aqui, a gente deseja, reforçando boa sorte a todo mundo. Murilo. Obrigado, Larissa. Bom dia.